Bem-vindo a mais um vídeo da série Calculista vai Obra. Meu nome é Pedro Santana, eu sou diretor do site Academia de Engenharia, acad.eng.br. E aqui no meu site, no blog, você encontra esse e outros materiais gratuitos que vão ajudar você a aprimorar os seus conhecimentos sobre cálculo estrutural, tá certo? Você encontra também alguns cursos voltados para o uso de softwares de cálculo estrutural, como esse aqui, que utiliza o TQS, e que comenta sobre os parâmetros que influenciam a estabilidade global, fala sobre os itens normativos referentes a esse assunto e também mostra exemplos práticos reais em projetos, tá certo? Então, entrando aqui no assunto dessa aula, nós vamos falar sobre juntas de concretagem, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que eu tenho já os pilares concretados e eu quero concretar a viga. Só que acontece que, por exemplo, quando você está numa obra de menor porte, que você vai fazer concreto manualmente, os pedreiros vão fazer o concreto na própria obra, você normalmente não produz concreto suficiente num dia só para concretar todas as vigas. Você faz a concretagem por etapas, tá certo? Muitas vezes até quando você tem uma obra de maior porte, você também não consegue concretar tudo num dia só, porque às vezes o volume de concreto é muito grande, ou às vezes, já aconteceu comigo uma vez, de a concretagem começar tarde, demorar para liberar as formas, demorar para liberar a armação, começou tarde, entrou à noite, e assim, tipo, já eram 8 horas da noite, chegaram 2 caminhões de concreto e eles não passaram no slump. E aquela hora, a única usina que tinha aberta era tipo 40 km de distância. Então, até eles voltarem para a usina, trazerem outro concreto e ficar muito tarde, eu acabei liberando os funcionários. Aí era uma quarta-feira, quinta-feira era feriado, só voltava a trabalhar na segunda. Então, ficou ali as contas de concretagem para terminar de concretar na segunda-feira, tá certo? Então, são situações que acontecem. Normalmente, até durante a própria concretagem, quando vem um caminhão atrás do outro, vai ficar um espaço, né, entre um caminhão e outro. Então, durante um pequeno período de tempo vai ficar junto. Mas nesses casos, que é questão de minuto, normalmente eles não são tão preocupantes. O ideal é você seguir o mesmo procedimento, mas eles não são casos tão preocupantes. O preocupante aqui, que é o assunto da aula, é quando realmente fica a junta fria, quando você encerra a concretagem para iniciar no outro dia. Tá? Qual que é a forma mais adequada para você fazer esse tipo de junta, né? A emenda de um concreto com outro? O ideal é você fazer aqui, ó, a emenda, né, a junta inclinada aproximadamente a 45 graus. E o ideal é você fazer o quê? Qual que é a posição certa? Você começa concretando, né, aqui essa viga, vamos dizer que ela começa antes aqui, né? Vamos dizer aqui que ela vinha começando antes, começou concretando, concretando. Aí você passa o apoio, passa o pilar, tá? Você vai passar 1/4 do vão e vai fazer a junta inclinada. Então, por exemplo, esse vão aqui, vou medir. Ele tem 4 metros. 1/4 do vão vai dar 1 metro, né? Então nós vamos aqui passar 1 metro além do apoio, tá? Então é nessa região aqui que nós vamos começar a nossa junta de concretagem, tá? A 1/4 de comprimento do vão além do apoio. Então aqui 1/4 do comprimento do vão foi 1 metro. Então eu vou começar a minha junta a 1 metro depois do apoio, tá? Eu estou concretando, importante dizer, daqui para lá, ó. Tá? Eu venho concretando da esquerda para a direita, eu passo o apoio L/4 depois, aqui no caso 1 metro depois, eu começo a junta. E eu faço essa junta inclinada aqui mais ou menos a 45 graus. Tá? Vou desenhar assim mais ou menos, só para a gente ter uma noção, né? Então essa aqui que seria a nossa junta de concretagem. Então a gente teria concreto até aqui. Opa! A gente concretaria até aqui. E a partir desse ponto em diante ficaria vazio para a gente concretar numa próxima etapa. Tá certo? Então, por que eu frisei muito que é 1/4 do vão além do apoio? Porque às vezes eu vou em obra e eu vejo o contrário, tá? O que seria o contrário? Eu vejo
fazer a junta 1/4 antes do apoio. Seria isso daqui. Eu vou voltar ao metro. Eu vejo às vezes isso aqui ser feito. Aliás, eu devia ter salvo uma cópia do primeiro. Calma aí. Só para a gente poder ilustrar melhor. Salvar aqui uma cópia. Só andar com isso aqui 2 metros, né? Dá na mesma. Pronto. Então aqui muita gente faz isso. Começa concretando e tal e faz a junta inclinada, igual deve ser mesmo. Só que faz 1/4 antes do apoio e não 1/4 depois, igual tá aqui. Tá? Qual que é a diferença aqui? Por que é importante você se ater a esse detalhe? A diferença é o seguinte: quando você faz aqui 1/4 depois do apoio, vamos olhar aqui. Aqui nós temos uma viga carregada, certo? Isso aqui seria a posição das bielas de compressão, que transmitem as cargas do vão para os apoios. Quando você faz a junta assim, que é o jeito certo, você vai ter a junta mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E a gente vê o que? A gente vê que a biela de compressão ela trabalha perpendicularmente à junta, ou seja, a biela de compressão vai comprimir a junta. Isso vai ajudar a solidarizar o concreto novo com o antigo, tá certo? Quando você faz o contrário, quando você faz isso daqui, tá? Você vai ter a sua junta aqui, por exemplo, certo? E ela vai estar, no caso, paralela à biela, não mais perpendicular, tá? Então, se ela vai estar paralela à biela de compressão, o que eu tenho? Assim, se numa direção eu tenho compressão, se uma direção principal eu tenho compressão, na direção perpendicular a ela eu vou ter tração, tá certo? Então, aqui, se a minha junta estiver paralela à biela de compressão, ela vai estar perpendicular ao esforço de tração. Então, eu fazendo a minha junta desse jeito aqui, perpendicularmente a ela vai estar surgindo esforço de tração. Essa tração vai tentar abrir a junta, o que vai ser negativo para o comportamento dessa junta, tá certo? Vai atrapalhar a aderência do concreto novo com o concreto antigo. Então, por isso que é muito importante você fazer aqui 1 metro depois do apoio, tá? E não 1 metro antes, igual tá aqui embaixo. Isso aqui é o certo. Beleza? Então, foi isso aqui para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, não deixe de curtir aí o vídeo e se inscreve no canal para você ser avisado mais rapidamente quando tiver algum vídeo novo saindo quentinho do forno, tá ok? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.